Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história dramática de uma das maiores viradas corporativas que já existiram. Vamos entender como a Xerox, uma empresa que parecia, totalmente intocável, chegou à beira do abismo e como ela lutou para voltar para o topo. E para começar, vamos direto à pergunta que define toda essa história. Parece impossível, né? Uma empresa ter 96% do mercado e quase sumir do mapa. Mas foi exatamente o que aconteceu. Como é que um domínio tão absoluto pode simplesmente desmoronar? Essa é a questão central aqui. Bom, para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender o tamanho do topo onde ela estava. Em meados do século XX, Xerox era basicamente sinônimo de fazer uma cópia. A empresa não só liderava o mercado, ela era o mercado. E tudo começou com essa máquina aí, a Xerox 914. Ela foi mas tão revolucionária que mudou completamente o dia a dia dos escritórios. Ela não entrou no mercado que já existia. Ela literalmente criou, do zero, o mercado de copiadoras como a gente conhece. E a escala desse crescimento é algo que, sério, impressiona. Os números são astronômicos. Pensa só, em menos de uma década, a quantidade de cópias feitas por ano pulou de 20 milhões para quase 10 bilhões. Foi uma verdadeira explosão de demanda que a Xerox soube aproveitar como ninguém. Mas, como a gente sabe, nenhum reinado dura para sempre, né? Depois desse período de crescimento absurdo, as primeiras rachaduras começaram a aparecer na fortaleza da Xerox. A crise estava chegando e chegando rápido. E essa crise não veio da noite para o dia. O ponto de partida foi lá em 1970, quando a patente principal expirou. De repente, a porta estava aberta. E aí, concorrentes americanos e principalmente japoneses entraram com tudo, com produtos mais baratos. Chegou num ponto em que eles vendiam as máquinas deles pelo preço que a Xerox gastava só para fabricar as suas. Agora, olhem bem para esse número. 96%. Em 1970, era isso que a Xerox tinha do mercado americano. Era um monopólio quase total. A empresa estava, sem dúvida, no topo do mundo. E o resultado dessa concorrência foi simplesmente devastador. 10 anos depois, só 10 aninhos depois, essa fatia de mercado despencou para 45%. A empresa perdeu mais da metade do seu território em uma única década. Foi um verdadeiro terremoto que ameaçou a existência da Xerox. Bom, encurralada, a Xerox precisava de uma resposta. E uma resposta radical. A solução não foi um produto novo, mas sim uma transformação completa da empresa, de dentro para fora. E esse plano foi batizado de liderança por meio da qualidade, ou LTQ. A ideia era até simples na teoria, mas muito profunda na prática. Parar de olhar só para o próprio umbigo e focar de forma obsessiva no cliente. Melhorar a qualidade, a competitividade, a eficiência em todos os níveis. A estratégia LTQ tinha como base 3 pilares fundamentais que a gente vê aqui, tirados do próprio material de treinamento da empresa. E isso não era só papo, não. Eram as novas regras do jogo para todo mundo que trabalhava na Xerox. Vamos detalhar um pouco isso. Primeiro pilar, envolver os funcionários, ou seja, dar poder para quem está lá na linha de frente resolver os problemas. Segundo, fazer benchmarking, que nada mais é do que se comparar constantemente com os melhores concorrentes para ser ainda melhor que eles. E terceiro, um processo de qualidade contínua em absolutamente tudo. Só que, claro, colocar uma filosofia dessas em prática exigiu uma verdadeira revolução na cultura da empresa. E essa mudança foi super dramática, especialmente no departamento financeiro. Eles tiveram que se reinventar por completo. A transformação fica muito clara aqui. O controller financeiro antigo era o auditor, sabe? Aquele que só aparece depois para apontar os erros. Já o novo controller tinha que ser um parceiro estratégico, alguém que se envolve antes das decisões, que participa e ajuda a agregar valor. E essa frase de um dos principais executivos da época resume tudo perfeitamente. Eles estavam numa encruzilhada. E entenderam que precisavam mudar essa mentalidade para sobreviver e, mais importante, para realmente fazer parte dessa nova cultura da Xerox. A grande pergunta, claro, era: mas e aí, essa transformação toda, funcionou? Pois é, a resposta está nos resultados. A nova filosofia começou a dar frutos bem concretos e, olha, muito impressionantes. E que resultados! Em 1990, os números falavam por si. A satisfação do cliente, lá em cima. Receitas e lucros batendo o recorde. E a empresa estava gerando uma quantidade enorme de caixa. Não tinha mais dúvida. A Xerox estava de volta ao jogo. Então, o que essa jornada épica de quase morte e recuperação ensina pra gente?
Não é à toa que a história da Xerox virou um caso clássico estudado em faculdades de administração do mundo todo. A grande lição, no fim das contas, é esta: nenhuma vantagem competitiva dura para sempre. Ficar acomodado é o maior risco que uma empresa pode correr. A única segurança de verdade, no longo prazo, vem de uma cultura que nunca para de aprender, que está sempre se medindo contra os melhores e que coloca o cliente no centro de tudo. E isso nos leva a uma reflexão final, né? A história da Xerox não é só sobre o passado. Ela nos força a perguntar: quais gigantes de hoje podem estar, agora mesmo, ignorando as mesmas ameaças que quase derrubaram a Xerox? É uma pergunta que fica no ar.